peço licença a você e a todo mundo que está assistindo a nossa conversa aqui, que esqueçam, por um lado, aquelas imagens de crucifixo da Igreja Católica. Que é na palma da mão, né? O prego, não, assim. até que o prego poderia ser. Poderia ser? Tem Porque duas falaram, possibilidades. eu achei que tinha que ser no pulso, né? Muita gente acreditou que seria no pulso, porque pensavam que se colocasse na palma da mão, rasgaria com peso. Mas a postura que a pessoa ficava, o crucificado, primeiro que havia vários tipos de cruz. Você tinha a timissa, a comissa, a decussata. Eu vou falar da cruz latina, que é mais provável ter sido essa cruz de Jesus. Que é o que a gente conhece. Que é a que a gente conhece. Ele colocava os pés... Deixa-me ver alguma coisa para ilustrar aqui. Vou pegar aqui. O que você precisa? Um canudo, não? Não, isso aqui resolve. Tá. Imagina que isso aqui é o madeiro da cruz. O que é madeiro? A madeira da cruz mesmo. A madeira. A principal. A principal, que a gente chama de stips. Tá. Stips. Se você tiver um canudo aí, vai ser melhor, então. Dá 2, então, por favor. Ele tinha o stips, que ficava assim, tá bom? E o patibulum, que ficava assim. Tá. O patibulum era a parte que a pessoa carregava. Essa daqui? Esse é o travessão. Tá. Ele carregava o travessão até a cruz, até o local do crucifixão, com a mão aqui assim. E eles penduravam aqui no pescoço da pessoa uma placa de madeira com a inscrição da condenação dele. Do crime. Do crime. Bandido e tudo mais. Essa placa, essa inscrição chamava-se titulus, em latim. E essa placa chamava-se tabuli. Tabuli, de onde vem a palavra tábua. Tábua. E quem escrevia a inscrição na tabuli era o tabeliones. Daí que vem a palavra tabelião. Caramba. Então hoje quando você vai a um cartório de ofício, de registros, o tabelião era o cara que escrevia sentença de morte na tábule, por isso é tabelião, da tábua, escreveu títulos ali. E Pilatos também escreveu, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus, em latim, grego e hebraico. Mas foi uma certa ironia. Ironia com os judeus, com certeza. Então Jesus carregou aquela tábua aqui e o patíbulo, que era o travessão. Quando chegava lá, eles montavam a coisa... Amarravam, montavam, crucificavam a pessoa. Se quiser colocar aqui, tem uma câmera aqui em cima também. E aqui levantavam a cruz. Eu acho melhor você levantar só para o pessoal, você já sabe onde está justamente a cruz, a câmera posicionada. Agora um detalhe, a pessoa que era colocada aqui, aí aqui eu vou precisar, só me orienta se eu estou apontando para o lugar certo. Não, é para essa câmera. É para essa aqui, olha. Os pés da pessoa eram pregados um desse lado, o outro do outro lado. Assim? Assim. Por isso que eu ilustrei aqui, ó. Como se fosse um cavalo. Como se fosse um cavalo. Ela montava aqui, ó. E aqui no meio tinha um pequeno banco chamado sedícula. Uma saidinha. Uma saidinha que a pessoa apoiava ali. A bunda? A bunda, exatamente, claro. Apoiava ali e ficava com as mãos dessa posição. Então não era tanto peso aqui para segurar. E alguns casos, a pessoa nem tinha a crucifixão com os pregos mostrados para cá, a palma. Ele ficava com a mão por trás? Por trás, assim, eles crucificavam aqui. Tá. Agora, se você perceber, a minha voz mudou de tom quando eu fiz esse gesto. Porque quando você faz aqui, você comprime o seu pulmão. Se eu estivesse pendurado literalmente na cruz, eu estaria com o ciático também comprimido. Total. Numa dor desgraçada. E segurando o pé mal apoiando do lado, você segurando ali. E para você poder respirar, eu não estou fazendo aqui um exercício, é de verdade. Eu estou com dificuldade aqui. Você daqui a pouquinho para respirar, estão vendo que eu fiquei mais ofegante? Você tem que erguer... Tomar fôlego e cair. Apoiar pelo pé ou pela Pelos bunda? pés do lado. Tá. Porque apoia assim. Apoia assim, você se levanta e cai de novo. Caramba. Você tá entendendo? E o banco... Isso repetidas vezes. De quando em vez você tem que virar. Por isso que os ladrões que estavam com Jesus, quando eles queriam apressar a morte dos ladrões, eles aplicaram algo que em latim se chama crurifragium. Você quebra as pernas da pessoa, ou no fêmur, às vezes no fêmur, às vezes também é tíbia, né, que é o outro mais abaixo aqui, a pessoa então com a perna quebrada não conseguiria fazer, aí em pouco tempo ela já ia morrendo asfixiada e ia sufocando, sufocando. Por isso que eles quebraram os pés dos ladrões, tá certo? Esqueça também outra coisa do crucifixo. O condenado não era colocado ali com um paninho cobrindo... as partes íntimas dele. Ele ficava completamente nu. Era pra humilhar mesmo.
Você acha que Jesus também? Totalmente. É mesmo? Totalmente. E eu vou piorar a coisa pra você aqui. Caramba, isso eu nunca tinha ouvido. Na verdade, muita gente fala que o filme do Mel Gibson foi um filme violento, aquele é Paixão de Cristo. Eu digo, é o filme que eu daria nota 10. De representação? De representação. Porque a crucifixão de Jesus foi dali pra pior. Você tá entendendo? Agora, eu vou fazer uma pergunta, Vilela, que você não fez, mas eu faria se eu estivesse ouvindo esse discurso e fosse uma pessoa descrente. Eu, Rodrigo, faria essa pergunta. Vou pedir licença para eu fazê-la aqui em retórica. Tá bom. Foi terrível a morte de Jesus. Ele sofreu pra caramba. Pô, que pena, coitado. Mas você mesmo admitiu que os romanos crucificaram milhares, não posso falar milhões, mas milhares de pessoas. E foi mais um. Ah, entendi. Qual a diferença? Aqui que entra um lado do evangelho trazido pelo apóstolo Paulo e que as pessoas não conseguem entender a menos que queiram mudar de vida. Lembra a parábola que eu falei da árvore que não quer soltar as folhas no inverno e no outono? Paulo dizia que Cristo experimentou a morte por todos os homens. O que significa isso? Deus, vamos trabalhar pelo menos por um pouco, vou pedir licença a todo mundo que não acredita em religião, nem Deus, nem nada, para permitir eu fazer um raciocínio apenas partindo de dois pressupostos aqui. Deixa eu trabalhar pelo menos com a possibilidade de que exista Deus. Só isso. Vamos assumir que existe Deus para daí fazer a... exatamente, mas não é uma questão assim, uma suposição apenas gratuita. Para não cair no gratuito, sem querer ser prolixo, vamos colocar da seguinte maneira. Você tem vários autores, alemães inclusive, que colocam bem claro que o sentido de um sistema fechado está fora dele. Nunca dentro dele. Como assim? Por exemplo... A Bíblia é um sistema fechado? A Bíblia, qualquer livro, qualquer coisa. Você deu um exemplo da Bíblia, eu vou dar um exemplo de um livro. Vamos supor que esse livro que eu te dei aqui, ao invés de ser um livro de filosofia e teologia, fosse um livro de física. Tá bom? Pega o livro para mim aqui. O livro é um sistema fechado. Tá bom? Tá bom? É um sistema fechado. Por que eu sei que ele é fechado? Porque ele tem bordas, ele tem limite, ele não é infinito. Ele é infinito. E se fosse um livro de física, aqui dentro dele está cheio de regras, fórmulas, etc. Só que se você fosse um ácaro vivendo dentro desse livro, você jamais conseguiria ver o sentido do que ele diz dentro dele mesmo. As fórmulas dele só fazem sentido fora dele. É o que está fora dele que comprova o que está dentro dele, porque ele é um sistema fechado. Outro exemplo que eu posso dar para facilitar também, o cartão de crédito. O cartão de crédito é um sistema fechado, ele tem limites. O que dá sentido por cartão de crédito é o sistema bancário, sistema econômico, crédito, coisas que estão fora do cartão. E assim vale para tudo o que eu poderia dizer para vocês. Tudo, tudo, tudo. Isso é uma questão filosófica e física também, não é só da filosofia, que praticamente não há margem para discussão. O sentido de um sistema fechado está fora dele. Tá bom? Agora, o universo não é infinito. Alguns colocam que é um sistema aberto, mas para termos de delimitação, o universo é um sistema fechado. Ele tem bordas. Se o universo fosse infinito, ele não poderia estar em expansão. Se a própria teoria do Big Bang diz que ele está expandindo, então ele não é infinito. Se ele fosse infinito, não tinha para onde ele expandir. Já era tudo. Já era tudo. Então o universo é como esse livro. A única diferença é que eu sou maior que o livro e, no caso, é o universo que é maior do que eu. Se o universo é fechado, para o universo ter um sentido, esse sentido tem que estar fora dele. Mas se, como dizia Carl Sagan, o universo é tudo que houve, é e será, então qual o sentido da vida? Tem que ter algo fora do universo para conferir sentido ao universo. Se não houver uma física fora do livro de física, nenhuma fórmula dele tem sentido. Se não houver um sistema de crédito fora do cartão de crédito, ele não tem sentido. Se eu levar um cartão de crédito para a Idade Média, ele não vai fazer nada. Porque o sentido dele está fora dele. Então o universo, para funcionar, para ter sentido, tem que ter algo fora dele.